santificado seja o teu nome. Senhor, neste momento, em primeiro lugar, estou falando a ti, Senhor, unge meus lábios, para que meus lábios saia aqui um pedido de louvor. Tu sabes, a irmã Eunice, deste livro que chegou também na minha mão, de todos nós que estamos aqui de joelhos. Somos carentes, Senhor, de ti, e neste momento te suplico por cada um de nós aqui presentes, também daqueles que não vieram, daqueles que se encontram viajando em retiro, que tu possas auxiliar cada um. Também lembrando aqui da nossa irmã, que vai partir o pão da vida neste momento para cada um de nós, que os santos anjos estejam lá no dela e ela fale em meio do teu Santo Espírito. Senhor, muito obrigado por tudo. Como sinto feliz estar com os irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nós conhecemos muito bem o que está escrito em Mateus 24. Antes de Mateus 25. Em Mateus 24, Jesus apresenta os sinais da sua volta. Em Mateus 25, ele revela a preparação para a sua volta. Em Mateus 24, Jesus enfatiza o que aconteceu
adormecer. Na Bíblia, a mulher representa o quê? A mulher representa a igreja virgem. O que significa virgem? Pura, imaculada. Essa história está obviamente falando acerca da verdadeira igreja dos fins dos tempos. Uma igreja pura e verdadeira, imaculada, incontaminada com falsas doutrinas e ideologias. As lâmpadas representam o quê? As lâmpadas, Salmo 119, 105, a palavra de Deus, o que diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os membros dessa igreja pura e imaculada e que acredita na Bíblia, tem a luz da palavra de Deus para iluminar o mundo com a verdade, enquanto esperam pelo retorno do novo. Vou repetir. Esta igreja, ou os membros dessa igreja, com doutrina pura e verdadeira, incontaminada, os membros dessa igreja esperam e acreditam na Bíblia e têm a luz da palavra de Deus para iluminar o mundo com a verdade, enquanto esperam a volta do novo. Amém? Glória a Deus. Mateus 25, verso 2 diz ainda, vamos lá? 5 dessas virgens eram o quê? Algumas versões dizem insensatas, outras dizem loucas, não é isso? Outras dizem imprudentes. E as outras 5 eram o quê? E as outras 5 eram sensatas ou prudentes. Percebam, amigos e irmãos, que a Bíblia não diz, e a palavra não menciona, que eram virgens santas e pecadoras. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eram virgens boas e más. Também não. A Bíblia também, com a palavra também diz, não contrasta virgens obedientes e desobedientes. Todas atenderam ao chamado. Todas eram consideradas santas, todas eram consideradas boas. Não retrata virgens leais e desleais. A palavra também não retrata fiéis ou infiéis, 5 fiéis e 5 infiéis. Também não diz assim. Em vez disso, a Bíblia diz: eram virgens prudentes e nécias. E eu pergunto: o que as diferencia de serem virgens prudentes e virgens nécias ou imprudentes? Verso 5, capítulo 25, ainda aqui no 25. Demorando o noivo. Algumas outras traduções dizem tardando o noivo. Todas. Alguma Bíblia diz diferente, ou diz assim, algumas adormeceram. Alguma Bíblia aí? Olha a sua Bíblia. Mateus 25, verso 5. O que ele diz aí? Todas adormeceram. Algumas outras traduções dizem todas pegaram no sono. Todas adormeceram, cochilando e dormindo. Tardando o noivo. Todas pegaram no sono. Todas dormiram. Amigos, vivendo no limiar da eternidade à beira do reino de Deus, toda a igreja é apresentada como sonolenta e espiritualmente adormecida. Toda a igreja se encontra dormente para as grandes oportunidades de pregação do Evangelho, para grandes oportunidades de preparar o mundo
Isaías, capítulo 60, versos 1 ao 4. Olha qual é a ideia principal, olha qual é a mensagem, olha qual é a advertência que o povo de Deus precisa lembrar a cada momento nos últimos dias. Isaías 60, versos 1 a 4 diz o seguinte: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra. É esse momento que nós estamos vivendo. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, membro da Igreja Central de Vitória da Conquista, sobre ti, que diz aí: o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre quem? Não diga sobre ti, diga sobre mim. A glória de Deus vai surgindo sobre mim, membro desta igreja. Ainda 3: as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor dos teus olhos, levanta em redor dos teus olhos e vê. Todos esses já se juntaram e vêm a ti. Os teus filhos irão de longe, as tuas filhas se criaram ao teu lado. Mas no começo de Isaías 60 diz: levanta-te e o que mais? E resplandece. Cheios do poder do Espírito Santo, cheios do óleo da sua graça, o povo de Deus, o povo de Deus, iluminará o mundo com a sua glória. O Evangelho será pregado quando eu tomar posse desta mensagem. A missão será cumprida, a tarefa será completada, o trabalho será terminado, o caminho preparado para a vida do noivo. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa missão. Essa é a razão única e exclusiva da existência do povo de Deus na terra. E tem mais: não há nenhuma outra razão para a existência da Igreja Adventista do sétimo dia, senão a de preparar o caminho para a vinda do noivo. As virgens nécias falharam em participar da conclusão da obra de Deus na terra. Elas perderam a oportunidade magnífica e também perderam a eternidade. Elas perderam a oportunidade de preparar o caminho para a vinda do noivo. Não estavam preparadas, mas também perderam a eternidade. E eu pergunto: mas por que essas noivas perderam essa oportunidade de perder a eternidade? Eram todas membros da igreja verdadeira, estavam todas aguardando o noivo, todas elas anteciparam a vida do noivo, todas aceitaram e acreditaram nas verdades das Escrituras, todas elas são doutrinariamente ortodoxas e criam a mensagem da vida do noivo. Todas gostavam de participar das atividades da igreja, da comunhão da igreja e também da companhia das virgens prudentes. Todas, 10, todas elas, igualmente. Mas Mateus 25:3, volte lá em Mateus 25:3 diz assim: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No mundo antigo, as lâmpadas funcionavam assim, eram pequenas lâmpadas e tinham azeite. Aquelas lâmpadas já tinham azeite, mas acendiam de acordo com o óleo. Mas pessoas prudentes levavam sempre um cantil à parte com mais azeite, porque quando a luz fosse apagando, tinha uma reserva a mais. Verso 3 diz novamente: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, porque se confiavam no azeite que tinha nas lâmpadas. Só isso. Então o problema não estava no fato de que não tinha óleo, mas sim de uma palavra: não tinha o azeite ou óleo suficiente. Terminar de ler aqui 25, do verso 5 ao 13, capítulo 25 ainda. Demora um pouco, mas todas elas acabaram continuando.
vossas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que veio comprar. Tendo elas ido comprar, chegou o noivo. O que aconteceu? As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras filhas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo que não nos conheço. Mais uma vez, o que disse lá em 24:42. Ele repete aqui: portanto, diz aí, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem vai chegar. O óleo simbolizava o Espírito Santo. Nós ainda temos 6 razões pelas quais Jesus usou a comparação do óleo, do azeite nesta parábola. O óleo representa a consagração total. O santuário e todos os seus artigos eram consagrados com óleo. O óleo também significa cura. O bom samaritano usou o óleo para ajudar e para curar as feridas do viajante. E o óleo também significa a iluminação do testemunho. As lâmpadas do santuário eram iluminadas com azeite. Queridos, Deus deseja ver um povo cheio do seu Espírito, totalmente consagrado. Ele quer curar da amargura, da inveja e do pecado. Deus deseja que seu povo testemunhe da sua graça e segure bem alto a tocha do testemunho, iluminando o caminho para a vida do novo. As virgens nessas tinham um óleo, mas não era suficiente. No verso 8 fala exatamente: e as insensatas disseram: dai-nos do vosso azeite. Uma das características das virgens nessas era que elas gostavam da companhia das virgens prudentes, estavam junto com elas. É possível, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, acreditemos que uma consagração superficial, uma dedicação a Deus de maneira superficial, uma experiência superficial com Deus, seja bastante e seja suficiente para enfrentarmos as batalhas, as lutas e as dificuldades dessa vida. É possível que em algum momento nós façamos assim. Deus declara no livro Obreiros Evangélicos, na página 274. Deus declara que podemos adquirir uma experiência muito mais elevada, profunda e vasta do que muitos já pensaram em obter. O cúmulo da loucura cristã é negligenciar o cuidado da vida espiritual e acreditar que tudo está bem. Se é uma coisa que me preocupa, é a vida do cristão. Na maiorança, tudo certo, tudo tranquilo, tudo sem problema, não tenho problemas, não tenho dificuldades, minha família está bem, minha situação financeira está bem, está tudo muito bem. Eu fico preocupada, porque o inimigo não tem interesse em atacar e perseguir os que já são dele. E muitas vezes, as dificuldades, as provações e as situações difíceis que passamos têm como principal objetivo nos aproximarmos mais de Deus. Amém? Tem como objetivo nos aproximar mais de Deus. Na verdade, os que são representados pelas virgens todas não são hipócritas. Não são hipócritas. Não são porque têm consideração pela verdade, defendem a verdade, são atraídos pelos que creem na verdade, entregam-se à igreja, fazem, mas não se entregaram a uma operação completa ao do Espírito Santo, contendo-se com uma obra superficial. Conhecem a teoria, mas não têm sido radicalmente transformados pela verdade. Têm um conhecimento casual das doutrinas da igreja, mas não têm uma experiência de coração com Deus. Doutrinas. Fazer sem verdadeiramente ser. A Bíblia nós
mas não a testemunhar. Eles têm o exterior, mas não o interior. Há forma, mas não a substância. Tem a teoria, mas não a prática. Ezequiel 33, verso 31, fala exatamente de um povo. Ezequiel 33, 31, diz assim: eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois eles não chegam com a sua boca, mas o seu coração vai após o mundo. Essa é a igreja representada. Há uma diferença entre ter a palavra nas mãos para defender a verdade e ter a palavra no coração para viver a verdade. Há uma diferença, e as virgens dessas estavam informadas, mas não transformadas. Elas estavam instruídas na palavra, mas não transformadas pela palavra. Estavam convencidas da verdade, mas não transformadas pela verdade. Quantos cristãos, quantos crentes estão convencidos da doutrina da sua igreja, mas não verdadeiramente transformados pela doutrina, mas acima de tudo, a verdade na qual acreditamos e o Cristo a quem proclamamos precisa transformar radicalmente a nossa vida. Amém? Vou repetir. O Cristo, a verdade na qual acreditamos e o Cristo que proclamamos precisa transformar radicalmente a nossa vida. Amém? Voltando aí em Mateus 25:8, que fala sobre o óleo. O óleo representa a graça santificadora do Espírito Santo que transforma o caráter e nos capacita a ser luzes ao mundo para preparar o caminho para a vida nova. As virgens nessas loucas esperaram tirar da associação com as virgens prudentes aquilo que elas não tiraram. Mas ninguém pode ser espiritual em nosso lugar. As orações de ninguém podem nos levar até o trono de graça. Ninguém pode estudar a palavra de Deus e receber a bênção em nosso lugar. A oração de outra pessoa, de seu estudo da Bíblia, jamais transformará no nosso caráter. A vida espiritual dos seus pais, meu jovem, a vida espiritual da sua mãe, que ora 3, 4, 5, 6 vezes por dia, a vida espiritual do seu pai, que tem alguma função na igreja, jamais te habilitará a ter uma comunhão pessoal com Deus. O seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, por mais que você ame, por mais que eu ame, não poderão ter uma comunhão com você. É uma questão de simbiose, é uma questão pessoal, é uma questão diária e é uma questão permanente. Por isso, quando as virgens nécias foram buscar azeite com as virgens prudentes, elas não tinham. Dar-se-lhe o caso de ficarem também sem o azeite, sem o óleo, sem a presença do Espírito Santo, e poderiam também ter perdido a eternidade, porque ninguém pode ser espiritual como você. Ninguém. É uma experiência única, pessoal, individual. Mas a grande notícia, a notícia boa esta manhã, é que há suprimento suficiente e abundante do céu para cada um de nós. Amém? Não há escassez de poder do Espírito Santo para nos dar a vitória que tanto desejamos na nossa vida, para nos transformar nas poderosas testemunhas que desejamos ser. Não há escassez. O Espírito Santo está à sua e à minha disposição nesta manhã e a cada momento da nossa vida quando suplicamos de todo o nosso coração. Mas o meu pai não pode fazer isso por mim, a minha mãe não pode fazer por mim. O meu esposo não pode fazer isso por mim. É uma questão individual, pessoal. Sabe, o maior perigo que as virgens nécias enfrentaram foi o perigo de adiar uma decisão de grande consequência. Aquela mulher da história no início
depois. Pode ser tarde demais. Elas estavam aguardando a vinda do noivo quando deveriam estar se preparando para a vinda do noivo. Uma breve história como é, na verdade, uma alegoria. O inimigo e seus anjos estavam tramando e elaborando estratégias para fazer com que o povo, para fazer com que as pessoas não fossem para o céu. Vamos manter os seres humanos longe do céu. Alegoria, história. E o primeiro anjo mau falou: eu tenho uma ideia. Vamos dizer a essas pessoas que Deus não existe. E o inimigo disse: não vai dar certo. Não vai dar certo porque a evidência da existência de Deus, a natureza, a Bíblia, as profecias. Algumas pessoas vão entender que Deus existe, já sabem disso. Essa estratégia não dá certo. Vamos então a uma segunda estratégia. Vamos dizer a essas pessoas que não existe verdade. Olha, também disse o inimigo. Também não dá certo. Algumas pessoas mais sábias, e elas sabem que existe tanto a verdade científica e pode também existir a verdade espiritual. Também não vai dar certo. E o terceiro anjo mau disse: tem uma ideia fantástica, espetacular, brilhante. Vamos dizer a essas pessoas que não precisam se apressar para ir para o céu. Yes, disse o inimigo. Eles têm todo o tempo do mundo. Essa ideia vai dar certo. Vamos dizer a eles que eles têm todo o tempo do mundo. Isso vai funcionar. Vamos dizer que não há necessidade de urgência, que eles podem adiar a preparação para a volta de Jesus para quando der, quando puder. Não precisa ser logo, não precisa ser breve, pode ser para depois. Essa história é fictícia, é uma história. É uma ilustração, mas relata exatamente a parábola das 10 virgens. E esta é a artimanha do inimigo, especialmente para os crentes sinceros que desejam em breve encontrar-se com o noivo. Deixe para amanhã, deixe para depois. Aquilo que precisa ser consertado na sua vida, aquilo que precisa ser melhorado na sua vida espiritual, deixe para depois. Não precisa ser agora, pode ser depois. Nessa última geração, Deus está chamando pessoas que o conheçam profundamente, que o amem e, acima de tudo, compartilhem esse amor de maneira que se a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do noivo, a única maneira é estar preparado hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Não podemos deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Quem sabe estamos nos contentando com uma experiência superficial, espiritualmente falando, mas que não serve mais, foi o passado. Quem sabe alguns de nós precisamos de um revivamento espiritual em nossa vida e isso deve ser feito hoje, não depois. Alguma coisa que está impedindo que o teu preparo, que o meu preparo para a volta de Cristo. O Espírito Santo está disponível. Não há escassez do Espírito Santo. Ele está disponível à nossa disposição. Não podemos deixar para amanhã. É hoje o dia de tomarmos a decisão. O maior perigo é deixarmos para depois. A vida que levamos, como somos, o que somos, o que comemos, o que vestimos, como estamos hoje, pode não ser suficiente para termos uma experiência espiritual sincera e verdadeira com Cristo. Que Deus nos ajude a buscarmos diariamente o verdadeiro revivamento espiritual. Aquilo que está faltando na minha vida, para que ele esteja completamente pronto, preparado para encontrar com Cristo. O hino que vamos cantar agora, o 506, ele diz: vivifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, derrama sobre todos a graça de Jesus, santifica a tua igreja, vivifica.
hoje. Que Deus nos ajude a buscarmos o verdadeiramente o espiritual em nossa vida. Cada dia. Mas a nossa maior necessidade é promovermos individualmente, pessoalmente, estamos nos preparando a cada dia para contigo. Essas bênçãos